um amigo que vem de longe, lá daquelas terras lindas do Ceará. Ele é conterrâneo, né, do Uhum. Dr. Bezerra, que amanhã faria 192 anos. E o Eduardo a gente convidou, a gente conheceu pessoalmente quando ele esteve aqui há um mês, passeando aqui no Rio. E o Eduardo ele tem uma atuação muito grande, né, no movimento espírita daquele estado. É uma pessoa estudiosa de Dr. Bezerra, um pesquisador, Dr. Bezerra, e ele que está à frente do Memorial Dr. Bezerra de Menezes, lá em Fortaleza. Então, a gente. E ele tem muitos empreendimentos. Vocês viram que eu enviei para vocês aquele vídeo, né, do tour, e outras coisas que o Eduardo vai falar para vocês. Então, nós estamos muito felizes, né, de estar aqui com o Eduardo e estarmos podendo falar de Dr. Bezerra, que essa é a semana dele, né? Hoje a Ângela fez uma palestra do Dr. Bezerra, de tarde, agora o Dr. Bezerra, e essa semana toda nós estaremos envolvidos, né, com o nosso patrono espiritual. Eu vou ler, então, uma página para começar, né, nossos estudos, e aí eu fiquei pensando, resolvi convidar uma amiga muito próxima de Dr. Bezerra, que é a irmã Sheila. Então, eu peguei uma mensagem dela, não é? Chamada No Solo da Vida, que diz assim: a alma humana é como determinado trato de terra à espera do cultivo adequado. Para muitos, esse será o momento de remover pedras e calhaus no abençoado trabalho de purificação, traduzidos nas provas dolorosas e expiações redentoras. Outros começam a abrir os sulcos renovadores a fim de recolher as sementes do bem. Não faltam ainda aqueles que, após longos períodos de renúncia e dedicação, e que muitas vezes regaram com suor e lágrima a lavoura das virtudes, oferecem agora os frutos do amor colhidos da própria alma. Mas também há quem ainda se encontre inerte perante a própria consciência, entregando-se à praga do egoísmo e à erva daninha das viciações. Se desejas paz por dentro, faze uma pausa na caminhada e examina como tens cultivado a tua alma. Recorda que a qualquer momento podes usar o arado da vontade a fim de melhorar o teu solo espiritual, alcançando depois a colheita justa do teu esforço no bem. Então, com essas palavras da nossa querida irmã Sheila, nós vamos iniciar com a nossa prece, esse dia especial, não é? E agradecendo a Jesus, a nossa querida Mãe Maior, Maria Santíssima, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, o homenageado de hoje, a todos os espíritos diretores desse trabalho, que vêm nos proporcionando essa oportunidade abençoada de estarmos juntos, de estarmos cada vez mais estreitando os nossos laços fraternos e de trazer tanto conhecimento como nós estamos tendo essa oportunidade durante esses anos que temos realizado esse momento virtual. Agradecemos a todos que estão aqui, ao nosso querido palestrante, tão ocupado essa semana, né? Imagina essa semana de comemorações, mas ele topou vir aqui, eu agradeço muito. Então, que Jesus abençoe esse nosso estudo,
e que todas essas vibrações, essas bênçãos, possam chegar lá na comunidade do Andaraí, na nossa casa querida, e que possamos estar aqui juntos, felizes, mais essa segunda-feira. Assim seja. Então, Eduardo, eu vou apresentar o Eduardo, quer dizer, já apresentei o Eduardo, e ele vai falar para a gente de um aspecto. Olha, porque doutor Bezerra, né, Ângela? Olha a Ângela aí. A Ângela acabou de chegar de uma palestra para o doutor Bezerra. Todo mundo aqui está envolvido com ele. E é uma loucura muito grande disso tudo, porque doutor Bezerra, uma hora é muito, muito pouco, porque são muitos assuntos, né, que envolvem. Ele teve uma vida de tal atuação em vários campos, né, da, humanos, que fica difícil. Então, o Eduardo ele escolheu muito um aspecto da vida do Dr. Bezerra, que ele vai colocar, e por isso hoje esta palestra tem o nome de Bezerra de Menezes, o cientista do invisível. Então, Eduardo, eu vou passar para você, vou passando para você, tá bom? O PowerPoint, tá certo? Tá ótimo. Boa noite. A palavra está comigo? Já? Você não está vendo nada, Eduardo? Consigo ler. Já. Tá. Bom, vocês estão me vendo? Não, né? Só o slide, né? Não, nós vemos você pequenininho. Ah, tá bom. Bom, gente, boa noite a todos. Olha, para mim é um imenso prazer falar com os irmãos da Cidade Maravilhosa, que é sim uma cidade maravilhosa. Estive aí há pouco tempo. Nós gravamos 3 programas para o nosso canal, né? O canal do YouTube, Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda, e tanto eu como a minha esposa tivemos uma estadia inesquecível, né? E para mim é uma imensa alegria. Nós contamos com o apoio da Ângela Delu, e para a gente assim foi uma experiência maravilhosa, porque eu conheci o Rio de Janeiro, mas agora eu conheci o Rio de Janeiro de uma forma que eu jamais imaginaria. E o que eu posso dizer é que a recepção que nós tivemos na palestra que nós demos, nos episódios que nós gravamos, no documentário, gravamos um documentário com a ajuda do historiador e, né, dramaturgo Kaique Assunção. Então, é um privilégio poder falar sobre Bezerra de Menezes para vocês que moram na cidade, que na realidade ele passou mais tempo, né? Ele saiu daqui com 19 anos, se encantou pela terra de vocês, e hoje vocês vão escutar alguém falando sobre Bezerra de Menezes com o sotaque correto do Dr. Bezerra, né? O sotaque aqui cearense. E eu escolhi esse tema, o cientista do invisível, porque eu acredito que ainda é um tema pouco explorado. E ainda é um tema que está envolto em polêmicas, infelizmente. Eu gostei do filme do Dr. Bezerra, e o filme do Dr. Bezerra, todos nós vimos, era para ser um documentário, depois foi aumentando, aumentando, algumas cenas a mais foram gravadas, tornou-se um filme, inclusive algumas cenas foram gravadas aqui em Fortaleza, depois um dia a gente vai fazer esse, talvez, ir nos locais, né, nos quais o filme foi gravado. E o filme, ele, a meu ver, ele é bom, eu gostei do filme, nós sabemos das dificuldades de se realizar um filme, mas o filme, tudo aquilo que o filme mostra, o Dr. Bezerra é bondoso, o Dr. Bezerra estudioso na juventude, o Dr. Bezerra um médico dos pobres, tudo isso foi muito bem colocado. Mas eu acredito que ficou devendo um pouco, digamos assim, o Dr. Bezerra cientista. E o próprio livro do Luciano Klein mostra um livro de quase 1.200 páginas, né? Ele mostra as dezenas de facetas do Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra político, o Dr. Bezerra, né, empreendedor,
O doutor Bezerra, obviamente, o médico dos pobres, mas eu acredito, repito, que o doutor Bezerra cientista é algo que ainda é pouco divulgado. Talvez, porque o doutor Bezerra amoroso, o doutor Bezerra, o grande irmão fraterno, é algo que se destacou tanto. Quem não conhece aquela história da doação do anel, quem não conhece aquela história, quem não sabe que ele atendia sem se preocupar em dinheiro, né? Sem se preocupar na realidade, se a pessoa podia pagar ou não. Tudo isso é tão grandioso na vida do Dr. Bezerra que, repito, talvez nós devemos enfatizar o Dr. Bezerra cientista. Por quê? Por várias razões. A primeira é essa que eu coloquei. Estou convencido que é pouco explorado. Mas a segunda razão, porque, a meu ver, se aproxima Bezerra de Menezes mais ainda de Allan Kardec. E o Allan Kardec ele tinha um sonho de que a doutrina espírita iria ser investigada cientificamente. E quando nós falamos cientificamente, nós não estamos falando de livros publicados para nós espíritas, que cientistas irão depois torcer o nariz para essas obras. Não. Allan Kardec falava a respeito de livros que efetivamente iriam ser vistos por cientistas como livros que possuem uma metodologia rigorosa o suficiente para serem chamados de científicos. E o doutor Bezerra, para terminar esse meu preâmbulo, né, o doutor Bezerra, a meu ver, de uma forma incrível, meus queridos irmãos do Rio de Janeiro, ele, ele se tornou envolto em uma polêmica que eu nunca entendi, uma polêmica que, de alguma forma, chegou ao nosso tempo e que, ao tempo dele, talvez tenha sido um pouco mais forte, mas que essa polêmica para mim, inexplicavelmente, ainda perdura e nunca eu vi sentido. Porque a época do Dr. Bezerra de Menezes ainda havia aquela questão dos cientistas e dos religiosos, e, repito, inexplicavelmente, minha querida Jurema, o doutor Bezerra foi colocado no grupo dos espíritas religiosos. E, sei lá, por exemplo, o nosso querido também, Angelito Torteroli, foi colocado no grupo dos espíritas cientistas. E havia uma polêmica, aqueles que liam o Evangelho, aqueles que iam ler somente o livro dos Espíritos. E isso, para mim, é incrivelmente. Quem compreende Kardec, logo no Evangelho, isso é que é bacana. No Evangelho, Kardec coloca uma parte epistemológica, uma parte de teoria do conhecimento linda, a união entre a ciência e a religião. Kardec estava convencido que no futuro da humanidade, a ciência, incluindo a medicina, iria aceitar a vida após a morte. E o doutor Bezerra de Menezes estava convencido também que isso iria acontecer, e no tempo dele já estava acontecendo, de certa forma. E o doutor Bezerra de Menezes, ele escreveu uma obra que vai ser a referência da minha fala hoje, uma obra que é imensamente atual, A Loucura sob Novo Prisma, uma obra publicada póstumamente, uma reunião que foi feita pela família dele após o desencarne. E essa obra, A Loucura sob Novo Prisma, ela é impressionantemente atual e contemporânea. E eu vou tentar demonstrar isso para vocês. Então, terminando essa minha primeira situando o Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra ele é um cientista que, por razões que me são estranhas, que eu nunca vou entender, ele foi visto como apenas uma grande alma piedosa, deixado de lado esse aspecto científico, e, a meu ver, é impossível deixar de lado no Dr. Bezerra esse aspecto científico, porque, como diria o Luciano Klein, quando une-se tudo em toda a plenitude do caráter desse grande espírito,
eu vejo o Dr. Bezerra ainda maior. Eu sempre que estudo algo do Dr. Bezerra de Menezes, ele fica maior. É impressionante como é que alguém tão grande consegue ficar maior. Então, eu acho que coloquei as justificativas do tema da nossa conversa de hoje. Falar também agora, segundo ponto do Memorial Bezerra de Menezes, apenas introduzindo, foi um som realizado do Luciano Clay meu, agora há alguns meses, ainda estamos na fase burocrática, mas já sou sim o atual presidente do Memorial Bezerra de Menezes. É um cargo que eu exerço com muita humildade, com muito carinho, com muita honra. O Luciano Clay é uma pessoa bastante persuasiva. Ele achou que deveria ser eu que deveria continuar o legado dele. Aceitei com muito orgulho, com muita humildade, com muita seriedade. O nosso acervo está aumentando. Fica situado num bairro lindo aqui de Fortaleza, numa linda praça. São agora 8 salas que homenageiam não só o Dr. Bezerra, mas outros grandes espíritos que estavam em torno do Dr. Bezerra. E a maneira como o memorial foi criado, gente, Você ele quer que eu está coloque de... as imagens agora, Eduardo? Pode colocar. Posso colocar as Vamos, imagens do memorial? depois a gente volta para o memorial. Pode Textos. colocar. Posso colocar os textos agora Não, ou o o memorial? memorial já. Vamos pro memorial porque a gente começa com ele e termina com ele. E o cientista no Ah, meio. eu vou colocar o memorial. Tá. O memorial é um castelinho da década de 40. Essa é a entrada. É proibido filmar e tirar fotos dentro. Nós fizemos um documentário agora há pouco tempo, né? E nós conseguimos, creio eu, filmar sem filmar. Allan Kardec é um ator que trabalha no nosso canal, do grupo de estudos, junto com o apresentador Matheus. Eles fazem uma viagem no tempo, conhecem o memorial e quando Kardec retorna em 1858, ele escreve sobre o que deveria ser um museu espírita. E esse castelinho, ele é do Estado, né? Ele é do Estado. Na frente dele acontecem alguns eventos aí nessa escada. A nossa querida Ângela Delu deu uma palestra, uma pequena palestra sobre o Hermínio Corrêa de Miranda, maravilhosa, que ele conheceu na Semana Hermínio Corrêa de Miranda. Vou E aí, colocar. olha aí, acontecem exposições de quadros, nós levamos visitas guiadas, agendadas, nós já recebemos quase 70 pessoas em um mesmo momento. Estamos trabalhando para começar a receber escolas, é complicado, porque nós trabalhamos com voluntários, nós somos poucos. Aí em frente, nós temos eventos mensais, né? Anjo. Isso aí, a nossa querida Ângela palestrando em frente ao memorial, que esse aí foi a quarta semana Hermínio Corrêa de Miranda. Porque no Doutor Bezerra, gente, no memorial existe a sala do Doutor Bezerra, existe agora, a Ângela não viu, o cantinho literário do Dr. Bezerra, que são quase todos os livros dele já estão lá, os conhecidos, daqui para o próximo mês vão ter todos os livros lá. Nesse cantinho tem uma estátua linda de Nossa Senhora. Quem conhece a biografia do Dr. Bezerra de Menezes sabe qual é a relação dele com Nossa Senhora, e principalmente depois do desencarne. É interessante que os nossos irmãos católicos entram no memorial. O memorial sempre foi ecumênico, tá, gente? Aliás, como queria Kardec, tá? Kardec fala que dentro do memorial deveria ter grandes homens não espíritas que, no entanto, honraram a humanidade com seus grandes trabalhos. E nós temos uma sala ecumênica lá, memorial do Médico dos Pobres, não é memorial espírita do Dr. Bezerra de Menezes. A gente fez questão de ser aberta a todo mundo, como a gente acha que a doutrina espírita é. Claro que nós guardamos os nossos princípios, mas, enfim, pode ir passando. Tem mais fotos? Bem, Vai passando. E aí nós temos lá, esse é o livro, nós vendemos lá em promoção, em breve vai chegar para vocês. Estamos terminando a parte burocrática de enviar os livros. Pode passar.
Ah, eu queria que você Ah, falasse sobre isso. Está meio nossa, tosquinho. nossa, depois eu tenho que falar do Dr. Bezerra Cientista. Gente, esse aqui é o primeiro mapa temático da história do espiritismo do Brasil, talvez do mundo. Essa é a primeira edição. A segunda edição já está com mais locais, fotos aqui em cima, tá? É um trabalho do nosso canal e do Memorial Bezerra de Menezes. Aqui em Fortaleza, vocês podem andar pelo centro da cidade, descobrir e caminhar pelo local que o Dr. Bezerra de Menezes morou, pelo local onde Viana de Carvalho morou, pelo local onde os fundadores do Espiritismo no Ceará, né, estiveram, caminharam, nós mapeamos, pesquisa minha do Luciano Klein, 27 anos de pesquisa. Esse mapa ele pode ser vendido, às vezes ele vai para o e-mail da pessoa, mas tivemos um auxílio aqui de uma pessoa que entende de finanças e está ajudando muito as finanças do Mebem, que é um local sem fins lucrativos. Pode passar. Não, e ele é muito educativo, muito turístico, né? Assim, Ah, é muito educativo. impressionante. Eu ganhei um, eu adorei. Ah, Eu nossa, é acho que impressionante que a gente vai ter coincidiu aqui no Rio, se Deus quiser. os locais históricos da cidade, como a nossa catedral, o nosso teatro José de Alencar. Ah, mas o que é que o teatro, que a nossa querida Ângela conheceu, o que é que o teatro... Eu levei ela, né, eu a levei para conhecer o teatro, mas estava fechado, ela foi no outro dia, um belíssimo teatro. Mas o que é que o teatro, por exemplo, tem a ver com a doutrina espírita aqui no Ceará? Viana de Carvalho, grande tribuno de cor, um dos maiores oradores da doutrina espírita, que inclusive dizem que ajuda o nosso querido Divaldo nas palestras, muitas vezes ajuda e ajudou. Ele se apresentou no Teatro José de Alencar, por exemplo. Então, Venda de Carvalho, a oratória maravilhosa do Venda de Carvalho, vocês vão que não só isso. Então, são 23 locais agora. Nessa edição já incluímos um Bebem. Esse mapa esse mapa foi um sonho realizado. É um mapa temático que inclui. Aí no Rio de Janeiro já está tudo pesquisado. Kaique Assunção pesquisou, Luciano Clay pesquisou, já está tudo encaminhado para vocês organizarem um mapa aí só do Dr. Bezerra. Os Bacana. locais principais. Esse mapa tem turistas, muitos turistas não espíritas compram esse mapa. Pode passar. A Praça Luísa Távora, linda. São 6 castelinhos, um deles é o nosso memorial. Isso- O Castelo de Longe. Essa Nossa, casa pertence ao governo? ao governo. O Ela governo, cedeu. graças a Deus. Eles bancam tudo, né? A água e a energia, nós entramos com todas as demais despesas que são também bastante Tem, altas. isso. Eu agora vou começar a colocar para você, então, os textos. Pronto. Então vamos lá. Dr. Bezerra, cientista do invisível. Allan Kardec acreditava que no futuro da humanidade a medicina iria sim aceitar a vida após a morte. Se o espiritismo deixar de existir agora, vai continuar existindo reencarnação, mediunidade, vida após a morte, porque tais fenômenos não pertencem à doutrina espírita. Tais fenômenos pertencem à natureza. Essa é uma das razões que no nosso campo epistêmico não há milagres. E é por isso que Allan Kardec ele pode falar com muita convicção que o espiritismo pode seguir a ciência, porque a ciência bem feita vai chegar na reencarnação, vai chegar na vida após a morte, vai chegar na obsessão. Imaginem quando os médicos, os psiquiatras, todos eles, ou pelo menos os especialistas, tratarem não somente o corpo, mas também o espírito. Quando os nossos sofrimentos corporais também estiverem relacionados ao nosso perispírito, às influências dos nossos irmãos desencarnados,
aos nossos problemas de reencarnações passadas. E então, Bezerra de Menezes ele vai ser um cientista porque ele vai experimentar. Já vou chegar nesse slide, mais uns 2 minutinhos. Ele vai experimentar. Dr. Bezerra de Menezes é um cientista, assim como Kardec foi, experimental. E nesse livro, A Loucura sobre o Novo Prisma, ele é um livro muito bem escrito. E ele começa, já entrando na obra, para quem leu, vamos relembrar. É um livro sistematizado. No começo do livro, nós vamos conhecer o Dr. Bezerra, erudito, que conhece toda a filosofia antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos. Vamos ver o Dr. Bezerra que passou anos e anos estudando para se tornar um conhecedor do pensamento antigo. E ele fala, assim como Allan Kardec, da reencarnação em Sócrates, em Platão, fala de Aristóteles. Então, você começa a perceber que ele não era apenas um técnico, não era apenas um médico frio que fazia, que dominava a arte das cirurgias, mas sim que ele era um homem também da filosofia, do pensamento, era um homem da erudição, que passou anos e anos e anos à luz das velas, à luz dos lampiões, estudando, porque isso não é um conhecimento fácil. Alguém quer ler aí o primeiro ou eu leio? O primeiro slide. Você pode ler? O materialista há de confessar. Eu vou começar no segundo parágrafo, tá? O materialista há de confessar que o que teoria por teoria, como é que é, gente? Esta é Esta, mais racional, esta é mais racional. Continua. conforme com a ciência e com os fatos. Explica por que é indispensável o aparelho material no estado normal e por que é desnecessário no sonambúlico. Explica a visão ao longe, sem precisar derrogar as leis conhecidas da ciência, fazendo os órgãos saírem à procura das impressões. Gente, Isso. então aí tá bom, aí tá bom. O doutor Bezerra de Menezes, assim como Allan Kardec, está simplesmente, assim como Leon Denis, mais contemporâneo, está simplesmente argumentando contra o materialismo de uma forma imensamente precisa e falando com outras palavras do que Kardec disse. A explicação que existem espíritos, ela é mais racional diante dos fenômenos que nós observamos do que a explicação não existem espíritos. Isso é Allan Kardec puro. Isso é Dr. Bezerra de Menezes puro. No começo do livro, nós vemos o Dr. Bezerra que leu filosofia e que agora entende de teoria do conhecimento. Próximo slide. Qual é a parte aqui interessante desse? Leia aí, por gentileza. Com efeito, esse, É, com efeito, no caso de Charpignon, a isso. doutrina materialista inverte toda a ciência fisiológica, fazendo o fluido nervoso, por fora do aparelho visual, ir a voar. A doutrina espírita explica, enfim, a segunda vista, de acordo com a verdade, como vamos ver, passando as provas experimentais da existência da alma pelo concurso dos sentidos. Minha querida Jurema, o Dr. Bezerra simplesmente ele cita um caso de EQM, É, de experiência de quase morte. é. E ele também cita um caso de clara evidência, de evidência à distância, que aí no caso, para mim, está mais EQM. Vejam bem, o Dr. Bezerra, nesse livro, no começo desse livro, já já nós vamos. São poucos slides, tá, gente? Nós não vamos nos estender muito, não. O Dr. Bezerra está simplesmente. Ele não está argumentando de forma metafísica, ele não está argumentando de forma simplesmente teórica,
ele cita casos reais da área da medicina, no qual houve experiências de quase morte, clarividência, bilocação, causos. E aí, na segunda parte do livro tem mais ou menos umas 5, 6 partes, nós já vimos o Dr. Bezerra, estudioso da filosofia antiga, e agora chegamos no Dr. Bezerra, meus caros irmãos, erudito e conhecedor da principal literatura da época dele no que diz respeito a fenômenos anômalos. Fatos, evidências que podem ser comprovados que efetivamente são testemunhos da existência da vida após a morte. E esse livro, assim como Allan Kardec fez, ele está dialogando com céticos, respeitosamente, sem nenhuma afetação e brilhantemente, citando aí eventos. Ele está falando: você é cético? Como é que você explica que a senhora foi vista em outra cidade durante uma cirurgia de câncer no seio? Como é que você explica uma senhora que estava no seu quarto, o filho entrou no quarto, disse: mamãe, estou morta, fez um carinho no cabelo dela, ela saiu apavorada, acordando todo mundo e dizendo: ele está aqui, meu filho morreu, e todo mundo falando: seu filho está vivo. E o doutor Bezerra questiona: como é que 3 dias depois, o tempo do vapor, chega uma carta que confirma que no momento da aparição, no momento que a senhora disse que viu o filho dela, realmente o filho tinha desencarnado. Léguas de distância, como ele escreve no livro. Jurema, o tempo está estourando, né? Já? Não, não, ainda tem. Vamos lá. Então pronto. Tem mais um texto. Então vamos lá. Próximo slide. O venerando Velpeau, em relatório apresentado à Academia de Ciências de Paris no ano de 1842, refere o seguinte: tratava-se de uma senhora que o sábio professor cloroformizou para operar de um câncer no seio. Efetuava a operação quando foi surpreendido por dizer-lhe a mulher, em completo sono anestésico, o que se passava em casa de uma sua amiga, bem Tá aí. distante do lugar da operação. E subiu de ponto sua estupefação quando soube da dama a quem se referia a operadora, que era real o que ela relatara. A Gente, responsabilidade. aí tá bom. Já deve ter uma ideia. Ontem, ontem o nosso grupo, o nosso canal, junto com o MEBEM, nós realizamos um evento em um grande centro aqui de Fortaleza, chamado Francisco de Assis. Havia algo em torno de 60, 70 pessoas no auditório, quando um certo palestrante que vocês conhecem perguntou: quem é o doutor Alexander Moreira? Quem é o doutor Érico Bonfim? Quais são as principais pesquisas do Brasil relacionadas à área de espiritualidade e saúde? O que é o NUPS? Qual é o trabalho do NUPS? E era um auditório composto de estudantes de ESG avançado. Pouca gente conhecia o Marcelo Gulão, o Érico Bonfim, o Gilmar Crivellarato. Pouca gente conhecia. Eu asseguro a vocês que o doutor Bezerra de Menezes conheceria todos. Você lê a loucura sob novo prisma, é perceber, gente, um homem que estava, como nós dizemos coloquialmente, antenado, conectado a toda a literatura científica da época. Então, o doutor Bezerra foi um espírito capaz de tirar, sim, um anel de formatura e doar para uma senhora carente. Ao mesmo tempo, meus irmãos do Rio, que ele também foi um espírito que passou horas e horas e horas estudando, lendo filosofia antiga, lendo Charcot, lendo a medicina da época,
lendo o que havia de mais moderno em fenômenos. Ao mesmo tempo, assim como Allan Kardec fez, assim como Leon Denis fez, ele colhia as histórias populares de assombrações. Ele colhia as pequenas histórias que corriam com fatos que saíam no jornal, naquelas sessões extraordinárias. Juiz da cidade tal viu o filho morto que morava em outra cidade e depois se comprovou que de fato o filho morreu naquele momento. Doutor Bezerra pegava um jornal desse, recortava e colecionava e depois citava. Isso, gente, é trabalho. Isso é suor, isso é carinho, isso é pesquisa. Próximo slide, por favor. Para não darmos maior desenvolvimento a este capítulo, que já demasiado longo vai, limitaremos a exposição dos fatos da nossa observação demonstrativos da existência da alma. Em uma de nossas sessões de experiência, o médium José Inácio da Silveira ficou sonambolizado espontaneamente, sem a intervenção visível. Só vê esse Então, pedacinho. peraí. Como É, é que começa o segundo parágrafo? Repete para a gente, por gentileza. em uma de Em uma de... nossas sessões de experiência, Então, peraí. Para começar, ele falou no plural. é, E ele usou a palavra experiência. Sim, gente. O doutor Bezerra, ele fazia sessões experimentais de estudo. Então, ele não fazia apenas sessões de desobsessão, ele não fazia apenas as sessões de carinho, de amor fraterno, para lidar com os espíritos, ele também fazia sessões de estudo e, na realidade, no final da vida, ele conseguiu unir o amor fraterno e a ciência na medida em que ele trabalhava a desobsessão, na medida em que ele trabalhava os experimentos, e tudo isso ele utilizava para curar os seus pacientes. Hoje, a demanda é tão grande, gente. Ontem, o doutor Tiago Salles, que é um psiquiatra muito querido meu e está ficando bastante conhecido aqui em Fortaleza, ele é da mesma linha de pesquisa do doutor Alexander. Eu estava com ele na plateia, nós estávamos sendo, né, entrevistados. É ele, né? Quem sou eu? Eu sou um aprendiz, eu falo esse ano ambos desta, né? A demanda é tão grande, gente, que teve um rapaz que começou a perguntar, em determinado momento ele não estava mais perguntando, ele já estava se consultando, porque ele era um médium. Gente, todos vocês vão imaginar que vocês, em algum momento, a maioria, penso eu, trabalha uma sessão mediúnica, ou trabalha um atendimento fraterno, como eu já trabalhei, como eu participo. O que é a angústia de receber alguém que está com sofrimento mental grave relacionado à obsessão? Eu acompanhei um caso de 20 anos de uma senhora que passou mal a vida toda porque tinha uma mediunidade que ela não conseguia trabalhar, tinha uma obsessão que ela não conseguia trabalhar, e isso atrapalhou a vida toda dela e isso causou transtornos mentais graves. E o doutor Bezerra de Menezes, antes de 1900, ele já estava fazendo no plural sessões nas quais ele descobriu, não descobriu, ele colocou em prática, digamos assim, avançou um pouco mais naquilo que o mestre Kardec não teve tempo de fazer e também não foi a missão dele. Então, gente, você receber alguém na casa espírita que está com sofrimento mental relacionado à obsessão e hoje você encaminhar essa pessoa para que ela procure um psiquiatra, um psicólogo, ao mesmo tempo que nós tentamos fazer a nossa parte em uma mesa de dialogação, nós fazemos isso hoje em 2023. O doutor Bezerra de Menezes já recomendava isso em 1900.
1880, em 1870. E ele vai dizer, ele vai falar que a obsessão ela pode ficando mais grave, ela se tornar somática e que, portanto, quando ela somatiza, ela vai para essa matéria aqui, matéria mais dura. A cura também, o processo terapêutico também vai ser mais duro e vai envolver as duas etapas da existência, a ciência daqui e a nossa ciência aplicada no nosso amor fraterno, numa sessão mediúnica de desobsessão. Gente, isso é o futuro da humanidade. Isso é a medicina do futuro. O doutor Bezerra coloca claramente que ele já fazia sessões. E ele diz assim, eu não sei se eu coloquei esse slide para a gente, ao longo de 20 anos, eu tive uma taxa de sucesso muito grande. Ele Desculpa, quantificava, eu acho que é o próximo, né? Ele quantificava como bom cientista as experiências e depois ele tinha as estatísticas. Será que é esse, né, minha querida? aqui tem assim, ora, não tendo a ciência meio seguro de fazer aquele diagnóstico, mesmo porque só existe para ela loucura, é óbvio que devemos procurar recursos para verificarmos se existe obsessão no espiritismo científico. O médico materialista só vê desarranjos mentais e, pois, só aplica o tratamento apropriado à loucura. Quando não colhe resultado, e nunca poderá colher nos casos de obsessão, nem de leve suspeita que sua é a falta. O que julga com toda a suficiência é que o mal é incurável. E assim acabam infelizes vítimas da ciência. Dissemos acima que se obtivéssemos a sonambulização ou a hipnotização, que são a mesma coisa, do louco propriamente dito, teríamos necessariamente a lucidez do seu espírito, prova de que a alma conserva intacta sua faculdade pensante, mesmo que não possa manifestá-la pelo instrumento especial, o cérebro. Gente, ele está debatendo tanta coisa nesses dois, nesses três parágrafos. Ele tá debatendo o problema corpo e mente da filosofia. Ele está debatendo o problema médico da obsessão, da esquizofrenia. Ele está argumentando que existe vida após a morte, que ele tem experimentos que indicam que esta é a melhor explicação. Existe uma perspectiva de epistemologia, de teoria do conhecimento. Nessa frase, no momento em que ele fala novamente que a explicação espírita é mais científica, é mais racional, ela simplesmente não é materialista, portanto, a nossa explicação, existe espíritos, existe obsessão, diante de tudo que é dito, diante de tudo que é dito, não, perdão, diante de tudo que é observado fenomenicamente, dentro dos fatos observados na concretude, a explicação espírita ela é melhor, mas ela não está dentro do paradigma aceito. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para todos nós. Ainda estão me escutando direitinho, que eu não estou vendo mais. Vocês estão... Eu estou te Pronto, vendo te escutando. beleza. Deixa eu lembrar uma coisa para todos nós. Um minutinho. Eu acho que vale a pena relembrar. Hoje, 28, não é isso? 28. 28 de agosto de 2023, 167 anos, 180 anos depois do LR, do Livro dos Espíritos, alguma coisa assim. Meus queridos irmãos, hoje a ciência ainda não aceita vida após a morte, nem a existência de espíritos. Não nos enganemos. Existem luzes aqui e acolá, existem pesquisas, existem o trabalho do Alexandre Moreira, do Tiago Salles, do Érico Bonfim, do Marcelo Golão. Chico Xavier foi pesquisado, as provas são incontáveis, mas o fato, não nos enganemos.
A ciência ainda não aceita a vida após a morte e sabe-se lá quando ela vai aceitar? 100 anos, 200 anos, 300 anos? Só que, ao mesmo tempo que a ciência não aceita a vida após a morte, o NUPS, junto com Bert Schubert, junto com Alexandre Moreira, lançaram em inglês um livro, Science of Life After Death, Ciência da Vida Após a Morte. Vocês devem ter ouvido falar. O lançamento no Rio aconteceu há pouco tempo também. E esse livro, adivinha o que é que tem nesse pequeno livro? Esse livro trata sobre EQM, trata sobre filosofia da mente, trata, portanto, sobre experiências com mediunidade, tem, portanto, um debate epistemológico um pouco menor, mas tem, e tem uma série de meta-análises, ou seja, análise de dados sobre dados, que procura demonstrar que é possível sim estudar a vida após a morte e que não só estudar, mas que a melhor explicação é que existe vida após a morte. E isso estamos falando de um livro lançado agora em 2023, Ciência da Vida Após a Morte. Pois bem, a gente lê a loucura sobre o novo prisma, está lá, um debate epistemológico sobre a vida após a morte, relatos sobre experiências de quase morte, estudos sobre mediunidade, relato dos principais cientistas do mundo que estudaram a vida após a morte, e no começo do livro ainda tem um debate filosófico sobre os principais filósofos da humanidade, pré-socráticos e socráticos, depois do iluminismo, que apontam que sim, dentro do seu campo filosófico, dentro do seu plano de imanência, eles trabalham com reencarnação, como Platão. Então, esse texto do Dr. Bezerra, onde é que eu estou querendo chegar, gente? Para mim, Eduardo, esse texto do Dr. Bezerra, esses parágrafos, eles podem ser aí colocados dentro do livro do NUPS, que foi lançado no mês passado. Não se perde. Não se perde, gente. Isso está contemporâneo. Este é o Dr. Bezerra, cientista do invisível. É incrível que são os mesmos. Você vai lendo o livro, está lá. A escolha do Dr. Bezerra. Falar sobre EQM, falar sobre clarividência, falar sobre os principais cientistas. Foi a mesma escolha que o NUPS fez. O que é o NUPS? Núcleo de Estudo em Pesquisa e Saúde Mental e Espiritualidade. Núcleo de Estudos e Pesquisa Saúde e Espiritualidade, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esses pesquisadores lançaram um livro pela Springer, gente. A Springer é editora da Nature. Então, o Dr. Bezerra, esse livro aí, se ele não tivesse desencarnado, o planejamento era ir para a Europa e debater com os sucessores de Allan Kardec lá em Paris. Imagine que espetáculo teria sido. Próximo slide. Eu acho que agora acabou, Eduardo. Então, bom, é, eu nunca entendi por que o Dr. Bezerra de Menezes eu não entendo, melhor dizendo, quem não concebe o Dr. Bezerra como um grande cientista, e eu entendo muito quem enxerga no nosso querido Dr. Bezerra a figura do grande homem, do grande espírito generoso, que não nos enganemos, passou uma dezena de provas terríveis, como a perca de filhos, perca da esposa. Perder um filho é algo que marca uma vida toda. Imagine perder dois, três, quatro, cinco. E jamais você encontra na escrita do Dr. Bezerra, em qualquer livro, um texto no qual ele tenha perdido o amor, a sua capacidade de se doar ao próximo e, ao mesmo tempo, em que você encontra no texto do Dr. Bezerra um filósofo, um médico dos pobres e também um cientista. Então, é o que o Emmanuel diria, as duas asas do conhecimento.
As duas asas perdão, que nos fazem voar. Eu tenho tanto carinho pelo Espírito do Emmanuel, vocês nem imaginam também. As duas asas que nos fazem voar, o conhecimento e o amor. O amor e o conhecimento. Acho que é por isso que o Dr. Bezerra voou tanto. Eu acredito que, para mim, é um orgulho ser cearense e saber que o Dr. Bezerra nasceu aqui, ao mesmo tempo que eu sei que ele é um espírito universal, que ele não é brasileiro, que ele não é cearense. Ele é um espírito que, como Paulo, entendeu que todos nós somos imortais e que o nosso destino é gravitar para Deus, para o amor, para o Cristo, para o guia e modelo da humanidade. Eduardo, obrigado, muito obrigado. E realmente, nós que temos o doutor Bezerra, né, como um mentor da nossa casa, né? E ele teve uma atuação em vida tão ampla, tão ampla. Eu estou aqui, por exemplo, com mais um livro que também fala dele, né? Que é o do Marcos, A Cura do Corpo, da Cidade e da Alma. E ele, como administrador, como político, gente, ele fez coisas incríveis, ele lutou por causas tão impressionantes, né? É, O então, doutor Bezerra literário, o doutor Bezerra político, é, o doutor Bezerra pai, o doutor Bezerra presidente da FEB, tantas facetas, exatamente. tantas. É impressionante. A gente é um espírito superior que veio para o Brasil e que escolheu continuar, né, com a gente, podendo ir para outras plagas, né, e ficar aqui com a gente. E ele é tão próximo, né? Ele é muito próximo de nós. Outro dia, numa reunião mediúnica, em que havia uma situação muito difícil e tal, então veio um espírito muito humilde e disse assim: Olha, doutor Bezerra pediu que eu trouxesse para vocês, e não sei o quê. Eu disse: Meu Deus do céu, eles são muito próximos, estão ali muito próximos de nós, né? É uma bondade imensa e quanto mais a gente falar dele, mais a gente tem para falar, né? Então, eu vou passar a minha palavra para o Augusto, é porque, Eduardo, a gente aqui gosta de fazer os comentários. Então, eu vou Por favor, preciso muito aprender, compartilhar. passar para o nosso colega Augusto, muito querido, muito atuante, médico também, como o doutor Bezerra, e ele sempre faz uns belos comentários. Cadê ele? Augusto? Oi, estou aqui, estou aqui. Na realidade, Eduardo, você nos trouxe com, com tudo que você disse, com esse teu coração, que dá para visualizar tanto amor que você tem na tua fala, você nos trouxe a certeza de que a medicina, a ciência, mesmo que seja dita como neutra, que visa a cura física, já está incorporando no comportamento, a AME mesmo nos permite isso, com tantos médicos que se posicionam respeitando a condição do espírito imortal. Então, quando eu exerço meu trabalho, eu sempre procuro levar, porque como médico a gente atende todas as religiões, né? Todas as crenças. E a minha característica não é de omitir o que eu penso, o que eu sinto. Algumas vezes, eu procuro, na maioria das vezes, não titular, mas o comportamento é de quem sabe da continuidade do espírito, né? Isso passa. Houve uma ocasião em que uma cliente, percebendo isso, disse que não poderia levar mais o filho ao consultório por ela ser evangélica e seria um contrassenso ela tratar o filho dela com um médico reencarnacionista. Por outro lado, recentemente, um cliente evangélico
da vertente protestante nos colocou. Eu sei que você é espírita, mas eu queria que você fizesse uma palestra na nossa igreja. Então, o que nos dá a certeza disso tudo é que nós temos que ter uma postura. Proselitismo não cabe em nós, né? E sim a conduta que a gente possa levar a postura evangélica sem dizer que tal vertente de onde a gente extraia a fonte, a não ser que se pergunte. Muitos vêm e perguntam sim, e a gente está sempre disposto a colocar de onde a gente extrai a sensibilidade do atendimento. Meu irmão, o que falar do Bezerra de Menezes? Nós temos como amiga a tataraneta de Bezerra de Menezes, a Babi. Bárbara Bezerra de Menezes. E ela está sempre conosco, e o pai dela, eles não eram espíritas, pelo menos ela. E o pai dela é espírita. Não sei se agora, isso a gente ainda vai conversar. E eu já até pedi a ela, se não me engano, foi a Ângela De Luca que me pediu se eu conseguia um retrato de Bezerra sem barba. Aí eu falei com ela e ela me disse: Ah, pode deixar que eu vou ver, vou falar com meu pai, que o pai é o bisneto, né? Mas até hoje ela não me mandou, não tem problema. Você tem, por acaso, Eduardo? Estou escutando. Eu tenho sim. Oba! Aí, Ângela, Tem tudo. você me manda que eu vou Ele é mandar para amigo, ela. ele é Pronto. amigo do Luciano, ele tem Eu tudo. tenho. Luciano. Agora Eu vou só um dizer, momento. Bárbara, tá aqui, ó, o teu Agora só um tataravô. detalhe. Olha só. É só Então Qual a ele que eu você tenho. página? pega e depois me manda. Qual a Mando página, Eduardo? Qual a página? 11:44. 1144. São tratados sobre o doutor Bezerra. Tinha que ser, Tá né? aqui, Augusto, vou fotografar e mando para você. Tá legal, tá ótimo. Então, Eduardo, eu só tenho que te agradecer. Qualquer coisa que eu falasse seria apenas para reforçar todo esse teu amor. A Ângela provavelmente tem algo a dizer também, tá? Muito obrigado, Eduardo. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu dizer uma coisa. Eu admiro muito o senhor. Eu não lhe conheço, mas eu já lhe admiro muito, porque muitas vezes deve ser angustiante você ter certos instrumentos e, em nome da ética médica e da ética humana, você não poder usar da forma como você quer, da forma como você poderia, mas tenho certeza que com a sua sabedoria e o seu carinho, você faz o melhor e eu não sei se eu no seu lugar eu teria essa sabedoria, essa condição. Então, toda a minha admiração para o Senhor, viu? Oh, olha o formalismo, Augusto. Bom Augusto. Ângela, outra letra A. Nós estamos ainda na letra A, tá bom? Oi, Eduardo, tudo bem? O que a gente queria trazer foi o seguinte: ontem eu assisti no YouTube uma palestra do Luciano Klein, porque a Federação Espírita do Paraná fez 120 anos. E eles convidaram o Luciano para falar sobre o livro e sobre o Dr. Bezerra. E uma das coisas que eu achei muito interessante que o Luciano colocou, que atualmente é o pesquisador, vamos dizer assim, acho que o que mais conseguiu, ele levou 30 anos para escrever esse livro aqui, olha só, para publicar esse livro, já tinha publicado um outro, né? Mas ele disse que o doutor Bezerra, além das casas espíritas que nós conhecemos, nos nossos estados, que ele tem várias casas espíritas com o nome dele, ele descobriu que tem até na Suíça, Centro Espírita com o nome do doutor Bezerra. Então, Nos isso Estados daí Unidos, em inglês, na Alemanha tem. exatamente. Então, isso daí é a prova que, vamos dizer assim, doutor Bezerra realmente é um ser espiritual de alta envergadura, nós sabemos, né? Que se vestiu de, de homem comum para reencarnar entre nós. Então, é algo assim
maravilhoso. A gente, quando começa a estudar sobre o doutor Bezerra, como hoje eu recebi a incumbência de fazer a palestra lá no CERJ, a Jurema vai fazer quinta-feira, há um mês que eu estou estudando o doutor Bezerra. Então, foi assim maravilhoso, porque eu peguei os livros todos, eu fiquei mergulhada nesse mundo de doutor Bezerra e eu deixo a sugestão para vocês que façam isso. Eu fiquei até com vontade de fazer um grupo de leitura de texto, no Zoom, onde a gente Deixa eu, pudesse fazer o grupo de estudos Bezerra de Menezes. Fale, Eduardo. É o seguinte, é preciso fazer justiça a uma pessoa e também divulgar, fazer uma propaganda. Ah, eu faço parte do grupo de historiadores espíritas, esse nome mesmo, não é esse nome, Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, no OESH. Quem são um grupo de professores doutores, inclusive daqui a 3 semanas, 4 semanas, nós vamos fazer mais um curso aberto, um curso de extensão vinculado à Universidade Europeia, já é o segundo que nós fazemos. A minha, a, a minha palestra vai ser sobre epistemologia e metodologia da pesquisa em Allan Kardec. Mas o que é que isso tem a ver com o Dr. Bezerra? O que tem a ver é que no nosso grupo nós temos a honra de ter o pesquisador Marcos, do Rio de Janeiro, e o Luciano Klein me falou, e eu já imaginava, a pesquisa do Marcos foi a melhor pesquisa que ele leu. Então, a Não, tese, essa aqui, exato, é É, essa. Então, o Marcos, desculpe, o Marcos estava na nossa equipe, pois é, mas ele teve que sair de tanto trabalho. pois é, mas enfim. E assim, e o Luciano Klein não vai ficar chateado, porque o que eu vou falar não é nenhuma questão, não é nada demais, mas o livro do Luciano Klein, obviamente, é rigoroso. Pô, vamos dizer o que do Luciano Klein, pesquisador? Rigoroso, metódico, perfeito. Mas o livro do Luciano Klein dialoga mais com nós espíritas. E a Sim, pesquisa do Marcos dialoga mais com a academia. é acadêmico. Então, para a gente, então isso é fantástico que nós temos o É. Luciano Klein e nós temos o Marcos. E também, gente, eu queria pontuar, eu interrompi a minha queridíssima Ângela Delu, depois já estou devolvendo. Vocês não sabem ainda, mas eu já sei, e vai chegar a vocês em algum momento, o professor também, que faz parte do meu grupo de historiadores espíritas, historiadores do espiritismo, tem um aqui de Mossoró, o professor doutor de Mossoró, ele está orientando teses e dissertações que pesquisam o doutor Bezerra literato, o doutor Bezerra romancista. Meu Então, gente, Deus. daqui a mais ou menos uns 6 meses, um ano e meio, nós vamos ter trabalhos magníficos de grande qualidade que retratam o nosso querido doutor Bezerra romancista. ó, só, Eduardo, só uma última, deixa eu falar uma coisa, senão Por favor. eu fala. estou em cócegas aqui. Já que você falou no doutor Bezerra Literato, ele escreveu bastante, escreveu biografias, ele tem tanta coisa que a gente nem sonha. Mas uma das coisas mais interessantes é que nos próprios romances que ele escreveu, ele colocava nos personagens características dele, de familiares, de amigos. Então a gente vai descobrindo como ele pensava, como é que aquela situação foi vivida. Só para encerrar, senão a gente não vai acabar, ainda tem que gravar uma live com Darcy e Alexandre. É o seguinte: é, quando a Mariquinhas faleceu, com 19 anos, a primeira esposa, ele ficou arrasado. Ele ficou muito magrinho, ele não tinha mais vontade de nada, ele não queria comer, ele não queria ler, ele ficou muito caído realmente, né? Então, o Luciano, estudando os livros dele, foi ver que quando ele a conheceu, ela tinha 14 anos, ele tinha 26. Ela casou com 15 anos e ele casou com 27. E ele estava
apaixonadíssimo por ela. E no livro A Casa Assombrada, ele começa a descrever o primeiro beijo, que coisa linda! Ele coloca nos personagens o sentimento dele, a emoção dele, o carinho dele e o amor que ele sentia. E justamente essa moça que ele conheceu 4 anos depois, ela desencarna de tifo. Então, ele sofreu muito, conforme Eduardo disse, pela desencarnação da primeira esposa, de vários filhos. Quer dizer, a vida dele não foi um mar de rosas, ao contrário, foi de muita luta e de muita dor. Mas ele nunca deixou de cumprir com todas as suas tarefas, obrigações, enfim, era isso, gente. Obrigada, obrigada, Eduardo. Obrigada a você. Não, a gente está falando desses livros maravilhosos e eu estou com o meu aqui todo despencadinho, que é Os Lindos Casos de Bezerra. Quem é que pode ficar sem esse livrinho? Isso. Pode, né? A gente conta para as crianças da evangelização. Tem que ver os lindos casos, né? Nossa, Olha elezinho aqui. Está todo ferradinho ele, meu livro. Mas, quer dizer, é isso, né? São todas essas facetas, né, de Bezerra. Mas fala, Ângela, você ia falar mais alguma coisa? Ah, o microfone, microfone. Desculpe, eu só mostrei o meu livro A Loucura sob Novo Prisma, da FEB, quem desejar. essa edição tá linda. Essa Tá edição linda a Essa é a tá capa. linda. nova, essa é a Sim, nova, que a tá FEB linda. reeditou e É. lançou. Tá novíssima, tá? É a dica, é a dica. Depois de tudo que o Eduardo falou, tem que ler. Obrigada. Essa palavra agora, Cris, quer falar alguma coisinha, Cris? A Cristina do É, nosso centro, Eduardo. Cristina trabalhadora também super dedicada do nosso centro, do Espírito Bezerra de Menezes do Andaraí. Fala, Cris. Eduardo, olha, eu gostei muito da sua fala, que você trouxe muitos aspectos da vida de Bezerra de Menezes que normalmente as pessoas não comentam. Esse fato dele ser romancista, né? E como ele tinha um trabalho assim apurado, detalhado de cientista, esse lado bem metódico, né, disciplinado, de pegar o fato e analisar com profundidade. Achei muito interessante esses pontos que você destacou, que realmente a gente sabe que ele é um espírito tão adiantado, né? Porque ele não era só médico, ele era médico, cientista e romancista, e tudo isso tendo muitos filhos e esposa, e também muito falta de recursos, muito trabalho, né? Tudo isso junto, né? Você vê que não foi uma vida assim fácil, né? Ele não tinha tempo para ficar escrevendo, porque trabalhava muito, tinha muitos filhos, então, é muito interessante como um espírito assim mais adiantado consegue dar conta da sua vida diária e faz muito mais, né, do que todos nós juntos, né? Porque ele conseguiu coroar a sua reencarnação com muitos detalhes e fatos. Muito bom. Gostei muito do seu estudo, viu? Muito obrigada. Ah, Obrigado, obrigado.